O milionário planejou humilhar a ex no dia do seu casamento. Mas ela apareceu com 3 crianças idênticas ao noivo. Ao ver os trigêmeos, ele ficou em choque diante de todos. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Miguel Andrade observava São Paulo do alto do seu império de vidro e aço. Do 45º andar do edifício sede da TechBrain, sua empresa avaliada em bilhões, a cidade parecia um tabuleiro onde cada peça se movia conforme sua vontade. Aos 35 anos, ele havia conquistado tudo o que sempre sonhou: dinheiro, poder, reconhecimento e, em breve, o casamento perfeito com Valentina Rothschild, uma das modelos mais bem-sucedidas do país. Enquanto admirava o pôr do sol através das janelas espelhadas, seus dedos tamborilavam sobre o convite de casamento que acabara de aprovar. O papel italiano de gramatura especial trazia em letras douradas os detalhes do que prometia ser o evento do ano. A lista de convidados era extensa, repleta de nomes importantes do mundo corporativo, celebridades e influenciadores. Mas havia um nome em particular que fazia seu coração acelerar de uma maneira diferente: Carolina Mendes. 6 anos haviam se passado desde que Carolina desaparecera de sua vida sem deixar rastros. Na época eram jovens universitários apaixonados, com sonhos modestos e um futuro incerto pela frente. O abandono repentino serviu como combustível para sua ambição. Transformou a dor em determinação e construiu um império tecnológico que revolucionou o mercado nacional. Diana Torres, sua assessora de longa data, entrou na sala com sua usual eficiência. Sr. Andrade, os últimos detalhes do casamento estão resolvidos. A imprensa já está em polvorosa com os preparativos. Miguel acenou distraidamente, seus pensamentos ainda presos na decisão que acabara de tomar. Diana, quero que você localize alguém para mim. Carolina Mendes. Última informação que tenho é que ela cursava medicina. A assessora hesitou por um momento, algo raro em seu comportamento sempre assertivo. Tem certeza, senhor? Faltam apenas 2 semanas para o casamento. Absoluta. Miguel virou-se para encará-la. Quero que ela receba um convite especial, pessoalmente. Diana fez algumas anotações em seu tablet. Alguma mensagem específica? Não. Apenas o convite será suficiente. Miguel sorriu, imaginando a reação de Carolina ao receber o convite luxuoso, ao ver quanto ele havia prosperado desde que ela o deixara. O que Miguel não percebia era o leve tremor nas mãos de Diana enquanto ela fazia as anotações. A assessora saiu rapidamente da sala, suas mãos apertando o tablet com força desnecessária. No andar de baixo, Ricardo Mendonça, vice-presidente executivo da TechBrain, observava a movimentação através das câmeras de segurança. Viu quando Diana saiu apressada do escritório de Miguel e um sorriso torto se formou em seus lábios. Pegou o celular e digitou uma mensagem. Precisamos conversar. Urgente. Enquanto isso, Miguel continuava admirando a cidade, satisfeito com sua decisão. Em sua mente, o convite era a prova final de sua vitória. A demonstração de que havia superado completamente o passado. Mal sabia ele que aquele gesto, aparentemente simples, estava prestes a desencadear uma série de eventos que abalariam as estruturas de seu mundo perfeitamente controlado. Valentina ligou naquele momento, sua voz melodiosa enchendo o ambiente, através do sistema de som. Amor, preciso da sua aprovação para a decoração da capela. Estou te enviando as fotos. Miguel olhou as imagens que chegavam em seu celular. Arranjos imponentes de flores brancas, cristais, sedas e luzes. Tudo magnificamente exagerado, como Valentina gostava. Está perfeito, respondeu automaticamente, enquanto seus pensamentos vagavam para uma pequena capela onde, anos atrás, ele e Carolina haviam feito planos muito mais simples. O Hospital Infantil Santa Clara era um oásis de cores em meio ao cinza da cidade. Carolina Mendes caminhava pelos corredores decorados com desenhos infantis, cumprimentando pequenos pacientes e seus pais. Aos 34 anos,
havia conquistado respeito e admiração como uma das pediatras mais dedicadas da instituição. Doutora Carol. A voz aguda de Pedro, um de seus trigêmeos, ecoou pelo corredor. Ele e seus irmãos, Lucas e Gabriel, corriam em sua direção, seguidos de perto por Dona Mercedes, a babá que os acompanhava durante suas tardes no hospital. Oi, meus amores! Carolina abaixou-se para abraçar os 3 meninos de 5 anos. Lucas, o mais reservado, apenas encostou a cabeça em seu ombro. Gabriel, sempre musical, cantarolava uma melodia nova que havia aprendido na escola. Pedro, curioso como sempre, já disparava perguntas sobre os equipamentos médicos que via ao redor. Desculpe, doutora. Mercedes se aproximou ofegante. Eles insistiram em vir até aqui quando souberam que a senhora estava de plantão. Carolina sorriu, ajeitando os cabelos escuros dos meninos, tão parecidos com os dela própria. Não tem problema, Mercedes. Meu plantão está acabando mesmo. Podemos ir para casa juntos. Naquele momento, sua colega de trabalho, doutora Beatriz, aproximou-se com uma expressão animada. Carol, você não vai acreditar. A revista Saúde Atual quer fazer uma matéria sobre nosso programa de pediatria humanizada. Eles virão amanhã para fotos e entrevistas. A notícia era excelente. O programa que Carolina havia ajudado a desenvolver estava transformando a vida de centenas de crianças. Que ótimo! Mas amanhã é dia de atividades com as crianças da oncologia. Por isso mesmo, eles querem registrar esse momento. Você se tornou uma referência nessa área. Carolina corou levemente. Nunca se sentira confortável com os holofotes, preferindo dedicar-se silenciosamente ao seu trabalho. Seus pensamentos foram interrompidos por Pedro, que puxava sua jaleco. Mamãe, hoje na escola, a professora perguntou sobre nosso pai. Ele disse, com aquela inocência característica das crianças. Por que a gente nunca conheceu ele? O coração de Carolina apertou. Era uma pergunta que se tornava cada vez mais frequente. Lucas e Gabriel também pararam para ouvir a resposta, seus olhares curiosos fixos nela. É complicado, meu amor, respondeu com suavidade. Às vezes as pessoas seguem caminhos diferentes na vida. Mas vocês têm tanto amor, tem a mim, a vovó Ana, o tio João e o Ricardo, completou Gabriel, referindo-se ao namorado recente de Carolina, que aos poucos tentava se aproximar dos meninos. Carolina assentiu, embora seu sorriso vacilasse ligeiramente. Ricardo era atencioso e compreensivo, mas algo sempre a impedia de se entregar completamente àquele relacionamento. Talvez fossem as memórias que insistiam em permanecer, ou talvez fosse o peso do segredo que carregava. Doutora, chamou uma enfermeira aproximando-se rapidamente. Tem uma senhora da Tech Brain querendo falar com você. Disse que é urgente. O nome da empresa fez Carolina congelar. Suas mãos começaram a tremer levemente e ela precisou de alguns segundos para se recompor. Mercedes pode levar os meninos para a brinquedoteca? Eu já vou até lá. Enquanto caminhava em direção à recepção, Carolina sentia seu coração martelar no peito. A Tech Brain, a empresa de Miguel. Depois de tantos anos tentando contatá-lo, depois de tantas tentativas frustradas de contar sobre os filhos, por que agora? O que poderia ser tão urgente? Diana Torres aguardava na recepção do hospital, seu tailleur impecável contrastando com um ambiente despojado. Ao ver Carolina se aproximando, não pôde evitar um sobressalto. A jovem médica emanava uma serenidade que não combinava com a imagem que Diana havia construído em sua mente ao longo dos anos. Doutora Carolina Mendes. Diana estendeu a mão, mantendo seu profissionalismo habitual. Sou Diana Torres, assessora, executiva do Sr. Miguel Andrade. Carolina apertou a mão oferecida, sentindo um formigamento familiar ao ouvir aquele nome. Em que posso ajudá-la? Diana abriu sua pasta e retirou um envelope dourado, ornamentado com detalhes em relevo. O Sr. Andrade gostaria que a senhora recebesse pessoalmente este convite para seu casamento com a senhorita Valentina Rothschild. O mundo pareceu girar por um momento. Carolina fitou o envelope como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Suas mãos treinadas para procedimentos delicados com crianças agora tremiam levemente.
Por que depois de tanto tempo? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Diana manteve sua expressão neutra, embora seu estômago se revirasse com a culpa. O Sr. Andrade achou apropriado convidar pessoas importantes de seu passado para celebrar este momento especial. Carolina deixou escapar um riso sem humor. Importante? Depois de ignorar todas as minhas tentativas de contato? Depois de 6 anos de silêncio? A máscara de profissionalismo de Diana tremeu por um instante. Ela sabia exatamente por que aquelas mensagens nunca haviam chegado a Miguel. O peso daquele segredo, compartilhado apenas com Ricardo Mendonça, tornava-se mais pesado a cada dia. O Sr. Andrade está em uma fase muito positiva de sua vida. Diana tentou manter o controle da situação. A TechBrain se tornou líder no Minusi, mercado, e seu casamento com Valentina promete ser o evento do ano. Naquele momento, risadas infantis ecoaram pelo corredor. Os trigêmeos, escapando da vigilância de Mercedes, correram em direção à mãe. Lucas, sempre observador, parou ao ver a desconhecida elegante. Pedro e Gabriel, mais expansivos, aproximaram-se curiosos. Diana empalideceu ao ver as 3 crianças. A semelhança com Miguel era impressionante, especialmente nos olhos verdes e no formato do rosto. Seu olhar alternava entre Carolina e os meninos, enquanto suas mãos apertavam a pasta com força desnecessária. São seus filhos? A pergunta saiu num fio de voz. Carolina abraçou os meninos protetoramente. Sim, são meus trigêmeos, Pedro, Lucas e Gabriel. Eles têm 5 anos? Diana fez as contas mentalmente, sentindo o sangue gelar em suas veias. 5 anos e 4 meses, Carolina respondeu, seu olhar firme encontrando o de Diana. Exatamente o tempo que se passou desde minhas últimas tentativas de contato com Miguel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Diana guardou o envelope dourado de volta em sua pasta, suas mãos tremendo visivelmente agora. Eu preciso ir. Com licença. Ela praticamente fugiu do hospital, entrando em seu carro importado e pegando o celular com urgência. A mensagem para Ricardo Mendonça foi curta. Temos um problema maior do que imaginávamos. Carolina observou a saída apressada de Diana, abraçando seus filhos com mais força. Pedro olhou para cima, curioso. Quem era aquela moça bonita? Mamãe? Ninguém importante, meu amor, respondeu beijando a testa do filho. Mas seu coração batia acelerado, prevendo que aquela visita inesperada mudaria tudo. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, Carolina sentou-se em sua pequena varanda, observando a cidade. O apartamento modesto no bairro do Bisédio, Sumaré, era seu refúgio, repleto de desenhos infantis, brinquedos espalhados e muito amor. Ricardo havia ligado 3 vezes, mas ela não atendeu. Precisava desse momento sozinha. Pegou seu antigo diário, onde guardava as cópias de todas as mensagens e e-mails que tentara enviar para Miguel anos atrás. Releu cada tentativa de contato, cada súplica para que ele a ouvisse. Na época, o silêncio absoluto a destruíra. Agora, após a reação de Diana, algo não fazia sentido. Era como se as peças de um quebra-cabeça começassem a se mover, revelando uma imagem muito diferente da que ela acreditava conhecer. Miguel folheava distraidamente a revista Saúde Atual em seu escritório, tentando se distrair dos preparativos intermináveis do casamento. Uma matéria sobre pediatria humanizada chamou sua atenção, mas foi a foto que acompanhava o texto que fez seu mundo parar de girar. Carolina sorria para a câmera, cercada por crianças. Seu rosto havia mudado pouco, mantendo aquela expressão doce que ele tanto conhecera. Mas foram as 3 crianças ao fundo da foto que fizeram seu coração falhar uma batida. 3 meninos idênticos, com olhos impossivelmente familiares. Diana! Sua voz trovejou pelo interfone. Na minha sala, agora! Enquanto aguardava, seus olhos não conseguiam se desgrudar da imagem. As crianças pareciam ter cerca de 5 anos. O timing era perfeito, ou perfeitamente devastador. Suas mãos tremiam ao segurar a revista, memórias e possibilidades inundando sua mente. Diana entrou na sala mais pálida que o normal. Miguel ergueu a revista, seu dedo apontando para a foto. Explique. Senhor, eu...
Diana começou, mas suas palavras morreram, ao ver a expressão no rosto de seu chefe. Quanto tempo você sabia? A voz de Miguel era perigosamente calma. Os e-mails, as mensagens, as tentativas de contato, você interceptou tudo, não foi? Diana afundou em uma cadeira, suas defesas finalmente ruindo. Foi para proteger você. A empresa estava em um momento crucial às negociações com investidores. Proteger? Miguel explodiu jogando a revista sobre a mesa. Você escondeu meus filhos de mim. 5 anos, Diana. 5 anos que eu perdi. Não foi só ela. Uma voz grave interrompeu a discussão. Ricardo Mendonça estava parado à porta, seu rosto uma máscara de falsa preocupação. Foi uma decisão estratégica para proteger a TechBrain. Miguel encarou seu vice-presidente, uma fúria gelada tomando conta de seu ser. Vocês dois conspiraram para manter isso em segredo? A empresa precisava de você focado, Miguel, Ricardo argumentou entrando na sala. Uma gravidez inesperada, 3 bebês, isso teria destruído tudo que estávamos construindo. Diana apenas seguiu. Minhas orientações. Orientações? Miguel riu sem humor. Você manipulou minha vida, minha empresa, meu futuro e transformamos você no homem mais bem-sucedido do país. Ricardo completou, seu tom arrogante. Olhe ao seu redor. Tudo isso existe porque mantivemos você no caminho certo. Miguel levantou-se lentamente, seus olhos verdes faiscando de raiva. Saiam, os dois. Agora. Miguel, seja razoável, Ricardo tentou argumentar. Seu casamento é em 2 semanas. A imprensa está em cima. Não pode criar um escândalo agora. Escândalo? Miguel pegou seu celular discando rapidamente. Marcos, aqui é Miguel Andrade. Convoque uma reunião extraordinária do conselho para amanhã e chame meus advogados, todos eles. Diana soluçava silenciosamente em sua cadeira enquanto Ricardo empalidecia. O que você vai fazer? Vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo, Miguel respondeu, sua voz cortante. Limpar minha empresa de pessoas que confundem lealdade com manipulação. E depois... Ele olhou novamente para a foto na revista, seu coração apertando ao ver os sorrisos inocentes dos meninos. Vou tentar recuperar o tempo que vocês roubaram de mim. Sozinho em seu escritório, Miguel passou horas olhando a foto. Cada detalhe dos meninos, cada traço que reconhecia como seu próprio. A dor da traição misturava-se com uma saudade devastadora de algo que nem sabia que existia até aquele momento. Pegou o telefone uma última vez naquela noite. Valentina, precisamos conversar pessoalmente agora. Valentina Rothschild estava radiante em seu vestido de grife quando entrou no escritório de Miguel. Seu sorriso, tão ensaiado quanto suas poses para campanhas publicitárias, desapareceu ao ver a expressão no rosto do noivo. O que houve, amor? Você parece tenso. São os preparativos do casamento? Ela se aproximou, seus saltos de grife ecoando no piso de mármore. Miguel permaneceu em silêncio por alguns instantes, observando a mulher com quem estava prestes a se casar. Havia construído uma vida baseada em aparências, em decisões tomadas por outros em uma imagem cuidadosamente cultivada. Era hora de mudar isso. Não haverá casamento, Valentina. A modelo congelou, sua expressão oscilando entre choque e incredulidade. Como assim não haverá casamento? Está tudo pronto, a imprensa internacional confirmada, as flores da Holanda. Tenho 3 filhos, Miguel interrompeu, sua voz firme. 3 meninos de 5 anos que não sabem que existo, que foram mantidos longe de mim por pessoas que diziam me proteger. Valentina sentou-se lentamente, suas pernas tremendo. Filhos com quem? Carolina Mendes. O nome fez Valentina erguer-se bruscamente. Aquela sua namoradinha da faculdade, a que te abandonou. Sua voz assumiu um tom agudo, quase histérico. Você vai jogar tudo fora por causa de uma história mal resolvida do passado? Não é uma história mal resolvida, Miguel respondeu, passando a mão pelos cabelos em frustração. É minha vida, minha família, uma parte de mim que foi roubada por anos. Família? Valentina riu sem humor. Nós somos sua família. Eu sou a mulher perfeita para você, Miguel. Juntos, somos o casal mais poderoso do país. É isso que você quer perder? Miguel observou a noiva,
vendo pela primeira vez a superficialidade de tudo que haviam construído. O que eu perdi foram 5 anos com meus filhos. Não vou perder mais nenhum dia. Você vai se arrepender disso, Valentina sibilou pegando sua bolsa de grife. A imprensa vai adorar saber como o grande Miguel Andrade abandonou sua noiva por uma médica qualquer e 3 bastardos. A palavra atingiu Miguel como um tapa. Em 2 passos, ele estava diante de Valentina, seus olhos faiscando de raiva contida. Nunca mais se refira aos meus filhos dessa forma. Nunca mais. Valentina recuou assustada com a intensidade de sua reação. Sem mais palavras, girou nos calcares e saiu do escritório, batendo a porta com força. No corredor, encontrou Ricardo Mendonça, que aparentemente aguardava o desfecho da conversa. Ele está fora de si, ela murmurou. Todo aquele trabalho para construir a imagem perfeita, jogado fora. Ricardo sorriu discretamente. Não se preocupe, querida. Miguel está emocionalmente instável. O conselho vai adorar saber disso. Enquanto isso, no hospital, Carolina recebia uma ligação inesperada. Doutora Mendes, aqui é Marcos Veloso, do Departamento Jurídico da TechBrain. O Sr. Andrade gostaria de marcar um encontro com a senhora. É sobre os meninos. Carolina sentiu o coração acelerar. Então ele já sabe. Sim, senhora. E ele gostaria de sugerir um local neutro para a conversa. O parque onde vocês costumavam se encontrar na faculdade. Amanhã às 10 horas. Aquela sugestão fez Carolina sorrir involuntariamente. O parque do Ibirapuera, onde haviam passado tantas tardes planejando um futuro que nunca aconteceu. Diga a ele que estarei lá, com os meninos. Naquela noite, Carolina não conseguiu dormir. Observou seus filhos dormindo tão inocentes, tão alheios à tempestade que se aproximava. Lucas abraçava seu dinossauro de pelúcia, Pedro tinha livros espalhados por sua cama, e Gabriel dormia com seus fones de ouvido, como sempre. Em seu próprio quarto, Ricardo havia deixado 3 mensagens não respondidas. Ela sabia que precisava terminar aquele relacionamento. Não era justo com ninguém continuar algo que agora parecia tão distante de seu coração. A manhã estava surpreendentemente clara no parque do Ibirapuera. Miguel chegou meia hora antes, seu coração batendo descompassado enquanto caminhava, pelos lugares que costumava frequentar com Carolina. O banco de madeira perto do lago, onde passavam horas conversando sobre seus sonhos, ainda estava lá. Vestindo jeans e uma camisa casual, ele parecia muito diferente do executivo que costumava ser. Havia escolhido se vestir assim propositalmente, querendo se aproximar do Miguel que Carolina conhecera, do homem que ele era antes que o poder e a ambição o transformassem. Às 10 horas em ponto, ele a viu. Carolina caminhava pela alameda principal, segurando as mãos de 2 meninos, enquanto um terceiro se agarrava à sua bolsa. Miguel sentiu o ar fugir de seus pulmões. De perto, a semelhança era ainda mais impressionante. Mamãe, quem é aquele moço? Pedro perguntou, sempre o mais curioso dos 3. Já se inscreveu? Faça isso agora e conte pra gente de qual cidade você nos acompanha. Carolina respirou fundo. Aquele é Miguel, um amigo muito especial da mamãe. Os meninos observaram o estranho com diferentes reações. Lucas, tímido, escondeu-se parcialmente atrás da mãe. Gabriel olhava com curiosidade aberta, enquanto Pedro já dava um passo à frente, sempre pronto para fazer perguntas. Oi, Miguel disse suavemente, ajoelhando-se para ficar na altura das crianças. Sua voz tremeu ligeiramente. Vocês devem ser Lucas, Gabriel e Pedro. Como você sabe nossos nomes? Gabriel perguntou surpreso. Sua mãe deve ter contado para ele, bobo. Pedro respondeu, revirando os olhos de um jeito que era idêntico ao de Miguel, fazendo seu coração apertar. Carolina observava a interação com lágrimas contidas. Meninos, por que vocês não vão brincar um pouco ali no parquinho? Está pertinho, posso ver vocês de cá. Depois que as crianças se afastaram, um silêncio pesado se instalou entre os adultos. Foi Miguel quem o quebrou primeiro. Por que você nunca conseguiu me contar? Sua voz era suave, mas carregada de emoção. Carolina sentou-se no banco familiar, suas mãos tremendo levemente. Eu tentei, Miguel,
Deus sabe como eu tentei. Ligações, e-mails, visitas ao escritório. Era como se você tivesse desaparecido, completamente da face da terra. Diana e Ricardo, Miguel disse, o nome deixando um gosto amargo em sua boca. Eles interceptaram tudo. Achavam que a notícia prejudicaria a empresa, minha imagem. E você nunca desconfiou? Nunca pensou em me procurar? Havia uma ponta de mágoa em sua voz. Miguel passou a mão pelo rosto, sentindo o peso de cada decisão errada. Eu estava-se perdido. Transformei sua partida em combustível para minha ambição. Mergulhei no trabalho, nos negócios. Me tornei exatamente o tipo de pessoa que juramos nunca ser. No parquinho, Pedro havia convencido Lucas a descer do escorregador, enquanto Gabriel cantarolava em um balanço. Miguel os observava com fascínio, tentando absorver cada detalhe. Lucas é o mais tímido, Carolina comentou, seguindo seu olhar. Adora dinossauros e tem uma memória impressionante para fatos científicos. Pedro é curioso, questionador, sempre querendo entender como as coisas funcionam. E Gabriel, bem, Gabriel nasceu com música na alma, não passa um dia sem cantar. Como foi a gravidez? Miguel perguntou hesitante. Carolina sorriu tristemente. Difícil. Trigêmeos são sempre um desafio, mas minha mãe e meu irmão me ajudaram muito, e trabalhar com crianças, isso me manteve forte. Eu deveria ter estado lá, Miguel murmurou, sua voz embargada. Nos primeiros chutes, nos ultrassons, no nascimento. Devia. Carolina concordou suavemente. Mas não adianta se prender ao passado agora. O que importa é o que faremos a partir daqui. Nesse momento, Pedro correu até eles, seus olhos verdes brilhando de excitação. Mamãe, mamãe, Lucas descobriu uma libélula enorme, vem ver. Miguel e Carolina se levantaram, caminhando juntos até o parquinho. Observaram Lucas explicando detalhadamente sobre o ciclo de vida das libélulas, enquanto Gabriel improvisava uma música sobre insetos. Tio Miguel, Pedro chamou repentinamente, fazendo ambos os adultos congelarem. Você quer ver a libélula? Também. Adoraria, Miguel respondeu, sua voz tremendo levemente. E enquanto se abaixava para observar o inseto com seus filhos, sentiu que, pela primeira vez em anos, estava exatamente onde deveria estar. A sala do conselho da TechBrain estava repleta de tensão naquela manhã. Os 15 membros mais poderosos da empresa se reuniam em caráter extraordinário, convocados por um Miguel Andrade que eles mal reconheciam. O homem que sempre priorizou números e resultados agora exibia uma determinação diferente no olhar. Senhores e senhoras do conselho, Miguel começou, sua voz firme ecoando pela sala. Convoquei esta reunião para expor uma situação grave que compromete a integridade desta empresa. Ricardo Mendonça se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira, enquanto Diana Torres, sentada em um canto com seu notebook, parecia prestes a desmaiar. Nos últimos 5 anos, fui vítima de uma manipulação sistemática por parte do Sr. Mendonça e da Srta. Torres. Eles interceptaram comunicações pessoais, ocultaram informações cruciais e interferiram diretamente em minha vida privada, tudo sob o pretexto de proteger os interesses da empresa. Burburinhos preencheram a sala. Miguel projetou na tela uma série de e-mails recuperados, mensagens arquivadas e registros de ligações. Como podem ver, houve uma conspiração deliberada para me manter afastado de informações sobre meus filhos. Sim, conselheiros, eu tenho 3 filhos de 5 anos que não sabia que existiam até ontem. A conselheira Maria Helena, uma senhora respeitada por sua integridade, foi a primeira a se manifestar. Isso é gravíssimo, Sr. Andrade. Não apenas do ponto de vista ético, mas também legal. Ricardo levantou-se bruscamente. Todo mundo aqui sabe o que a TechBrain representa para o mercado. Nossas ações, nossa reputação, tomamos decisões difíceis para proteger isso. Proteger? Miguel riu sem humor. Você usou meu momento de fragilidade emocional para manipular decisões estratégicas, enquanto eu estava focado apenas nos negócios. Você construiu sua própria rede de influência dentro da empresa.
O conselheiro João Paulo, especialista em governança corporativa, folheava os documentos com expressão grave. Senhor Mendonça, a senhora Torres e qualquer outro envolvido neste esquema devem ser imediatamente afastados de suas funções até a conclusão de uma auditoria completa. Isso é um absurdo, Ricardo protestou. Miguel está emocionalmente instável. Cancelou seu casamento, está tomando decisões precipitadas. A única decisão precipitada que tomei, Miguel o interrompeu, foi confiar em pessoas que confundiram lealdade com manipulação. Diana finalmente se manifestou, sua voz tremendo. Eu sinto muito, Sr. Andrade. O Sr. Mendonça me convenceu que era o melhor para todos. Ele tinha informações sobre meu passado, usou isso contra mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo empalideceu, percebendo que seu castelo de cartas começava a desmoronar. Proponho uma votação, Maria Helena declarou. Afastamento imediato do Sr. Mendonça e abertura de investigação interna. Todos a favor? As mãos se ergueram uma a uma. Ricardo observava, impotente, seu império ruir. Quanto à senhorita Torres, Miguel interveio. Sugiro licença administrativa, até a conclusão das investigações. Sua cooperação será fundamental para entendermos a extensão dessa manipulação. Após a reunião, já em sua sala, Miguel recebeu uma mensagem de Carolina. Pedro não para de falar do tio do céu, que conhecemos no parque. Ele quer saber se você vai voltar para ver a coleção de minerais dele. Um sorriso involuntário surgiu em seus lábios. Enquanto digitava uma resposta, percebeu que pela primeira vez em anos, suas prioridades estavam verdadeiramente alinhadas com seu coração. Na saída do prédio, encontrou Diana esperando por ele. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Nunca quis machucar ninguém, ela murmurou. Ricardo, ele sabia coisas sobre meu passado, sobre minha família. Disse que se eu não cooperasse... Miguel a observou por um momento. A verdade sempre encontra seu caminho, Diana. Agora preciso encontrar o meu. O pequeno apartamento de Carolina estava diferente naquela noite. Na mesa da sala, 3 conjuntos de pratos infantis dividiam o espaço com taças de vinho dos adultos. Miguel havia sido convidado para jantar, sua primeira refeição formal com os filhos. Lucas arrumava meticulosamente seus talheres, garantindo que estivessem perfeitamente alinhados. Pedro bombardeava Miguel com perguntas sobre computadores e tecnologia, enquanto Gabriel cantarolava uma música que havia composto especialmente para a ocasião. E aí, a professora disse que os computadores têm uma linguagem própria. Pedro explicava animadamente. É verdade que você trabalha com isso, tio Miguel? Sim, é verdade, Miguel respondeu, ainda se adaptando a ser chamado de tio. Na verdade, nossa empresa desenvolve programas que ajudam outras empresas a trabalhar melhor. Carolina observava a interação da cozinha onde finalizava o jantar. Seu coração estava dividido entre a alegria de ver seus filhos finalmente conhecendo o pai e o medo do que o futuro reservava. Preciso de ajuda? Miguel perguntou entrando na cozinha. O aroma de lasanha caseira preenchia o ambiente. Pode. Pegar os sucos na geladeira. Carolina pediu, tentando manter a normalidade da situação. Lucas só toma de uva, Pedro de laranja e Gabriel de maracujá, Miguel completou sorrindo. Já decorei as preferências deles. Seus dedos se tocaram quando ele pegou os copos, enviando uma corrente elétrica familiar por ambos. Por um momento, foram transportados de volta à época da faculdade, quando cozinhavam juntos em um apartamento minúsculo, sonhando com o futuro. Ricardo ligou hoje, Carolina comentou, quebrando o momento. Estava alterado, dizendo coisas sobre você estar destruindo tudo que construiu. Miguel suspirou. Ele está sendo investigado. Anos de manipulação e jogos de poder estão vindo à tona. Mamãe, a voz de Gabriel interrompeu a conversa. Posso mostrar para o tio Miguel a música que eu fiz na aula? O jantar transcorreu surpreendentemente bem. Lucas, sempre reservado, aos poucos começou a fazer perguntas sobre dinossauros, descobrindo que Miguel também era fascinado por paleontologia quando criança. Pedro não desgrudava do tio
absorvendo cada palavra sobre tecnologia. E Gabriel, entre uma garfada e outra, cantarolava, fazendo Miguel perceber que seu filho tinha um verdadeiro dom musical. Eles são incríveis, Miguel comentou mais tarde, ajudando Carolina a lavar a louça. Você fez um trabalho incrível, Carol. Não foi fácil, ela admitiu, mas cada sorriso, cada conquista deles, tudo valeu a pena. Quero fazer parte da vida deles, Miguel declarou, sua voz carregada de emoção. Não como tio Miguel, mas como pai. Se você permitir, se eles aceitarem. Carolina encostou-se na pia, seus olhos encontrando os dele. Como vamos explicar? Isso para eles são só crianças. Com calma, Miguel respondeu. Um passo de cada vez. Primeiro, preciso ganhar a confiança deles. E a sua também, de novo. O momento foi interrompido por Pedro, que entrou correndo na cozinha. Tio Miguel, você vai voltar amanhã? Lucas quer te mostrar sua coleção de fósseis, e eu quero te contar sobre o projeto de ciências da escola. Miguel se ajoelhou, ficando na altura do filho. Se sua mãe permitir, eu volto sim, e quem sabe podemos fazer um projeto de ciências juntos. Os olhos de Pedro brilharam de excitação. Correu de volta para a sala, gritando para os irmãos que o tio do céu voltaria no dia seguinte. Tio do céu? Miguel perguntou divertido. Carolina sorriu. É porque você trabalha naquele prédio alto. Pedro diz que você deve morar perto das nuvens. Naquele momento, observando seus filhos brincando na sala, Miguel sentiu uma certeza absoluta. Nenhuma conquista empresarial, nenhum contrato milionário, nenhum reconhecimento do mercado se comparava à sensação de estar ali, sendo parte daquela família que ele quase perdeu. A notícia do cancelamento do casamento de Miguel Andrade explodiu na mídia como uma bomba. Valentina, habilidosa em manipular sua imagem pública, concedeu uma entrevista exclusiva a uma revista de celebridades, pintando-se como a noiva abandonada às vésperas do grande dia. Miguel mudou completamente nas últimas semanas, ela declarou. Lágrimas estrategicamente posicionadas brilhando em seus olhos. Começou a tomar decisões impulsivas, afastou pessoas próximas. Não reconheço mais o homem com quem ia me casar. No Hospital Santa Clara, Carolina tentava manter a rotina normal, mas era impossível ignorar os olhares e cochichos. A história havia vazado, e agora todos sabiam que seus trigêmeos eram filhos do famoso empresário. Doutora Carol, chamou Beatriz, sua colega de trabalho. Tem um pessoal da imprensa na recepção. Querem uma declaração sua. Carolina suspirou. Exausta. Por favor, diga que estou em cirurgia. Já disse, mas eles não desistem. E tem mais. Ricardo está lá embaixo também. O nome fez Carolina congelar. Não havia falado com seu ex-namorado desde que tudo veio à tona. As ligações não atendidas se acumulavam em seu celular. Ele está alterado, Beatriz continuou, preocupada. Está dizendo que precisa te contar algo importante sobre Miguel. Carolina pegou seu celular, digitando rapidamente uma mensagem para Miguel. Ricardo está aqui no hospital. Parece que sabe de algo sobre você. A resposta foi quase imediata. Estou a caminho, não fale com ele. No saguão do hospital, Ricardo andava de um lado para outro, seu terno impecável, contrastando com sua expressão desarrumada. Quando viu Carolina se aproximando, seus olhos brilharam com uma intensidade perturbadora. Carol, você precisa me ouvir, ele começou, aproximando-se. Miguel não é quem você pensa. Eu sei coisas sobre ele, sobre a empresa. Que coisas, Ricardo? A voz de Miguel soou atrás deles, fazendo Ricardo se virar bruscamente. Você, Ricardo apontou um dedo acusador. Você destruiu tudo que construímos, anos de trabalho, estratégias. Construímos. Miguel riu sem humor. Você construiu uma rede de mentiras, usou Diana, manipulou informações. Por que você acha que Diana cooperou tão facilmente comigo? Ricardo rebateu, um sorriso sinistro se formando em seus lábios. Porque ela sabia sobre o acidente. Miguel empalideceu visivelmente. Carolina olhava de um para outro confusa. Que acidente? Ela perguntou. Pergunte a ele sobre a noite em que seu pai se foi. Ricardo disse, saboreando cada palavra. Pergunte quem estava dirigindo o carro que...
Chega! Miguel avançou, mas Carolina se colocou entre eles. Miguel! Sua voz tremeu. Do que ele está falando? Miguel passou a mão pelos cabelos, sua expressão torturada. Seu pai... Ele estava me ensinando a dirigir naquela noite. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. A pista estava molhada. Carolina recuou um passo, memórias dolorosas inundando sua mente. Seu pai, sempre tão carinhoso, havia partido em um acidente de carro quando ela tinha 16 anos. Miguel, na época seu melhor amigo, esteve ao seu lado durante todo o luto. Por que nunca me contou? Ela sussurrou. Porque ele é um covarde, Ricardo interferiu. Preferiu deixar você pensar que foi apenas um acidente qualquer. Diana descobriu isso nos arquivos antigos e usou isso para me chantagear. Miguel completou, sua voz carregada de dor. Mas ela não sabia de tudo. Não sabia que seu pai me perdoou antes de partir, Carol. Que suas últimas palavras foram para que eu cuidasse de você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carolina sentia seu mundo girar. Décadas de história sendo reescritas em sua mente. Senhores, a voz firme de Beatriz cortou o momento. Isso é um hospital. Temos pacientes que precisam de tranquilidade. Ricardo ajeitou sua gravata, recuperando parte de sua compostura. Isso não acabou, Miguel. Você pode ter me tirado da empresa, mas não pode apagar a verdade. Quando ele saiu, Carolina e Miguel permaneceram em silêncio, o peso das revelações pairando entre eles. No andar de cima, alheios a tudo isso, 3 meninos brincavam na brinquedoteca do hospital, suas risadas ecoando pelos corredores como um lembrete do que realmente importava. No apartamento de Carolina, o silêncio da noite era quebrado apenas pelo som suave da televisão no quarto dos meninos. Miguel e Carolina estavam sentados na varanda, 2 xícaras de café intocadas entre eles. Por que você nunca me procurou depois que parti para a faculdade de medicina? E Carolina perguntou finalmente, sua voz baixa para não acordar as crianças. Miguel olhou para a cidade iluminada. Carregava tanta culpa, Carol. Seu pai era como um segundo pai para mim, e eu não conseguia olhar nos seus olhos sabendo o que tinha acontecido. Ele te amava como um filho, Carolina disse suavemente. Agora entendo porque ele sempre dizia que você era especial, mesmo antes de começarmos a namorar. Um barulho vindo do quarto das crianças interrompeu a conversa. Era Lucas, tendo mais um de seus pesadelos. Carolina se levantou rapidamente, mas Miguel a deteve. Posso ir? Quero tentar, se você permitir. Carolina assentiu, observando enquanto Miguel entrava silenciosamente no quarto. Lucas estava sentado na cama, abraçando seu dinossauro de pelúcia, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ei, campeão, Miguel sussurrou, sentando-se na beirada da cama. Pesadelo ruim. Lucas concordou com a cabeça, ainda agarrado ao brinquedo. Sabe, quando eu era pequeno como você, também tinha muitos pesadelos, Miguel continuou, sua voz suave. Sabe o que me ajudava? Pensar em coisas boas antes de dormir. Que tal pensarmos em dinossauros? Os olhos de Lucas se iluminaram levemente. Você gosta de dinossauros? Muito, especialmente do Diplodocus. Qual é o seu favorito? Parasaurolophus, de Lucas respondeu prontamente, porque eles faziam música com a crista. Como o Gabriel. Miguel sorriu, fazendo Lucas rir baixinho. Na porta do quarto, Carolina observava a cena com o coração apertado. Pedro e Gabriel dormiam profundamente em suas camas, alheios à conversa sussurrada. Tio Miguel, Lucas chamou sonolento, já se acomodando novamente. Você vai ficar aqui? Hoje não, campeão, mas prometo voltar amanhã. Podemos ver aquele documentário sobre dinossauros que você me falou. Quando Lucas finalmente adormeceu, Miguel saiu do quarto silenciosamente, encontrando Carolina ainda parada na porta. Você tem jeito com eles, ela comentou voltando para a varanda. Eles me fazem querer ser uma pessoa melhor, Miguel respondeu simplesmente. Carol, sobre o seu pai, ele ficaria feliz em ver você assim, ela interrompeu, suavemente. Cuidando deles, sendo presente. É isso que ele queria quando te pediu para cuidar de mim. Miguel pegou sua xícara de café, finalmente tomando um gole. Vou contar para eles, sobre ser pai deles, mas quero fazer isso direito no momento certo.
E como seria o momento certo? Quando eles se sentirem seguros comigo, quando não for mais o tio do céu, mas alguém em quem eles confiam de verdade. Carolina sorriu, lembrando-se de algo. Pedro me perguntou hoje se você podia ir à apresentação de ciências dele na escola. Ele quer mostrar o projeto de robótica que vocês começaram. Aquele garoto é brilhante, Miguel comentou orgulhoso. Tem uma curiosidade natural pela tecnologia. Como o pai, Carolina completou suavemente. O momento foi interrompido pelo celular de Miguel. Era sua assessora temporária, informando sobre uma reunião urgente com investidores preocupados com os últimos acontecimentos. O trabalho não para, ele suspirou, levantando-se. Mas agora tenho outras prioridades. Na porta do apartamento, Carolina o deteve. Miguel, sou obrigada por contar a verdade sobre meu pai. Deve ter sido difícil carregar isso sozinho por tanto tempo. O mais difícil foi ficar longe de você, ele respondeu, seus olhos encontrando os dela. Não vou cometer esse erro novamente. Depois que Miguel partiu, Carolina entrou no quarto dos meninos. Lucas abraçava seu dinossauro com um pequeno sorriso nos lábios. Pedro tinha um robô de brinquedo ao lado do travesseiro. E Gabriel havia adormecido, segurando a partitura de sua nova música. Em cada um deles, ela via traços de Miguel. Não apenas físicos, mas na essência de quem eles eram. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que sua família estava finalmente completa. A apresentação de ciências da escola estava lotada. Pais orgulhosos se espremiam no auditório, celulares em punho, para registrar cada momento. Miguel sentou-se discretamente no fundo, ao lado de Carolina, enquanto aguardavam a vez de Pedro. Ele está nervoso? Miguel sussurrou. Ansioso. Carolina sorriu. Passou a semana toda falando sobre como o tio Miguel ajudou com o projeto. O pequeno robô que haviam construído juntos era simples, mas funcional. Pedro havia absorvido cada explicação sobre circuitos e programação básica como uma esponja, fazendo perguntas que surpreenderam até mesmo Miguel. Quando chegou sua vez, Pedro subiu ao palco carregando o robô com cuidado. Seus olhos verdes, idênticos aos do pai, brilhavam de excitação. Meu projeto é sobre inteligência artificial e como ela pode ajudar pessoas, ele começou, sua voz clara e confiante. O tio Miguel, que trabalha com tecnologia, me ajudou a entender como os robôs podem ser nossos amigos. Na plateia, outros pais cochichavam, reconhecendo o nome de Miguel Andrade, mas ele não se importava com os olhares. Sua atenção estava totalmente focada em seu filho, que explicava com entusiasmo como o robô podia identificar cores e responder a comandos simples. Lucas e Gabriel, sentados com a turma, observavam o irmão com orgulho. Gabriel cantarolava baixinho, provavelmente já compondo uma música sobre robôs em sua mente criativa, enquanto Lucas fazia anotações detalhadas em seu caderninho. Após a apresentação, enquanto as crianças recebiam seus certificados, a diretora da escola aproximou-se de Miguel e Carolina. Senhor Andrade, que honra tê-lo conosco, ela sorriu diplomática. O projeto de Pedro foi impressionante. Estamos pensando em implementar um clube de robótica no próximo semestre. Miguel teve uma ideia súbita. A TechBrain poderia ajudar com isso, fornecer equipamentos, mentoria. Os olhos da diretora brilharam. Seria maravilhoso. Na verdade, estávamos pensando em expandir nossa área de tecnologia, mas o orçamento... Posso marcar uma reunião para discutirmos as possibilidades, Miguel ofereceu. Talvez um programa que beneficie não apenas esta escola, mas outras da região. Carolina observava a interação com um sorriso. Miguel estava diferente. Não era mais apenas o empresário focado em lucros e expansão. Havia um propósito maior em suas decisões agora. Depois da cerimônia, enquanto caminhavam até o carro, Pedro não parava de falar sobre como seu projeto tinha sido único com um robô de verdade. Lucas carregava orgulhosamente o certificado do irmão, enquanto Gabriel improvisava uma música sobre robôs inteligentes e corações potentes. Tio Miguel, Pedro chamou, sua voz repentinamente séria. Por que você nunca tinha aparecido antes? O questionamento pegou todos de surpresa.
Carolina segurou a respiração enquanto Miguel se abaixava para ficar na altura do filho. Às vezes, Pedro, os adultos cometem erros, ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu estava tão ocupado com meu trabalho que esqueci as coisas realmente importantes da vida. Como brincar com robôs? Pedro perguntou inocentemente. Como brincar com robôs? Miguel concordou, sua voz embargada. Como ouvir as músicas? Do Gabriel. Aprender sobre dinossauros com o Lucas e ter pessoas especiais por perto. Carolina observava a cena com lágrimas nos olhos. Lucas se aproximou dela segurando sua mão. Mamãe, ele sussurrou sua voz analítica de sempre. O tio Miguel olha pra gente igual você olha. Como assim, meu amor? Com aquele olhar de quando você diz que nos ama, ele explicou simplesmente. Naquele momento, Miguel ergueu os olhos encontrando-os de Carolina. Havia tanto a ser dito, tanto a ser explicado. Mas, por enquanto, aquele momento era suficiente. Um pai orgulhoso do projeto de ciências do filho, uma família começando a se reconhecer. Um amor que nunca realmente desapareceu. O conservatório. De música estava repleto para o recital infantil de fim de ano. Gabriel, sentado ao piano, ajustava nervosamente sua gravata borboleta, presente especial de Miguel para a ocasião. Seria sua primeira apresentação solo, e ele havia insistido que toda a família estivesse presente. Carolina ajeitava a câmera para gravar o momento, enquanto Pedro e Lucas ocupavam seus lugares na primeira fileira, ambos vestindo ternos que combinavam com o do irmão. Miguel chegou no último minuto, ainda em seu terno executivo, carregando um buquê de flores amarelas, as favoritas de Gabriel. Consegui reprogramar toda a agenda, ele sussurrou para Carolina. Não perderia isso por nada. A professora de música apresentou Gabriel. Agora, teremos uma composição original de Gabriel Mendes, chamada Família das Estrelas. Os dedos pequenos tocaram as primeiras notas, e uma melodia surpreendentemente complexa para uma criança de 5 anos preencheu o auditório. Era uma música doce que alternava momentos alegres com passagens mais contemplativas. Miguel sentiu seu coração apertar ao reconhecer o tema. Gabriel havia se inspirado nas histórias que ele contava sobre constelações, durante as noites em que observavam as estrelas da varanda do apartamento. No meio da apresentação, Pedro cutucou Lucas. Olha, o tio Miguel está chorando igual a mamãe. Lucas observou os adultos com seu olhar analítico de sempre. De fato, tanto Miguel quanto Carolina tinham lágrimas nos olhos, e algo em seu coração infantil entendeu que havia ali mais do que apenas emoção pela música. Após o recital, enquanto Gabriel recebia elogios dos professores e outros pais, uma senhora elegante aproximou-se de Miguel. Senhor Andrade, sou Beatriz Cavalcante, diretora do conservatório. Seu filho tem um dom extraordinário. Miguel não corrigiu o seu filho. Pela primeira vez, alguém de fora da família havia feito a conexão naturalmente, e isso aqueceu seu coração. Gabriel nasceu com música na alma. Ele respondeu, orgulhoso. Gostaríamos de oferecer uma bolsa integral para ele, com o devido treinamento. Seu potencial é imenso. Carolina, que se aproximava com Gabriel no colo, ouviu a última parte da conversa. O menino, ainda exausto pela apresentação, descansava a cabeça no ombro da mãe. O que você acha, meu amor? Ela perguntou suavemente. Quer continuar estudando música aqui? Gabriel ergueu a cabeça, seus olhos brilhando. Posso tocar todos os dias? Claro que pode, Miguel respondeu, afagando os cabelos do filho. E prometo vir a todas as suas apresentações. Mesmo tendo que trabalhar no prédio do céu? Gabriel perguntou preocupado. Mesmo assim. Na verdade, Miguel trocou um olhar com Carolina. Estou pensando em fazer algumas mudanças no trabalho. Mais tarde, enquanto comemoravam em uma pizzaria próxima, escolha unânime dos trigêmeos, Miguel explicou seus planos. Vou reduzir meu papel executivo na TechBrain. Continuarei no conselho, mas quero criar uma fundação focada em educação e tecnologia.
Já conversei com a diretora da escola dos meninos sobre um projeto piloto. Carolina o observava com surpresa. E o que o conselho achou disso? Surpreendentemente, apoiaram a ideia. Depois do escândalo com Ricardo, perceberam que precisamos de uma mudança de direção. Algo mais humano, mais focado em impacto social. Pedro, que estava prestando atenção à conversa enquanto devorava sua pizza, interveio. Você vai construir robôs para todas as escolas? Miguel sorriu. Algo assim, campeão. E quem sabe você não me ajuda com isso? E eu posso fazer a música para os robôs. Chas Gabriel exclamou. E eu posso calcular as probabilidades de sucesso. Lucas completou sempre prático. Carolina observava a interação com o coração cheio. Era como se todas as peças de um quebra-cabeça finalmente estivessem se encaixando. Miguel não era mais o executivo frio focado apenas em resultados. Nem ela era mais a jovem médica tentando provar seu valor. Eram apenas duas pessoas que, apesar dos desvios do destino, nunca deixaram de se amar. Tio Miguel, Pedro chamou, lambendo o molho de tomate dos dedos. Você podia trazer suas coisas para morar com a gente. Aí não precisava sempre voltar para o prédio do céu. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som de Gabriel cantarolando e Lucas recontando suas fatias de pizza. Miguel e Carolina se entreolharam, uma conversa silenciosa passando entre eles. Algumas mudanças precisavam de tempo, mas outras eram apenas questão de deixar o coração falar mais alto. A notícia explodiu em todos os portais de negócios. Valentina Rothschild lança livro revelador sobre relacionamento com Miguel Andrade. As manchetes sensacionalistas destacavam trechos escolhidos a dedo, pintando Miguel como um homem emocionalmente instável e manipulador. No Hospital Santa Clara, Carolina tentava proteger os meninos da agitação da imprensa. Repórteres começaram a aparecer na porta da escola, ansiosos por fotos dos trigêmeos. A história da pediatra que teve filhos do bilionário estava rendendo mais cliques que o próprio livro de Valentina. Precisamos tirá-los daqui, Miguel declarou entrando no consultório de Carolina, após mais uma tentativa de fotógrafos de abordar as crianças. Tenho uma casa no interior, em Atibaia. Podemos passar algumas semanas lá até essa tempestade passar. Carolina mordeu o lábio preocupada. E o trabalho? A escola dos meninos? Já conversei com a diretora. Eles podem acompanhar as aulas, online por um tempo. Quanto ao hospital, ele hesitou. Sei que é pedir muito, mas você tem férias acumuladas, não tem? Antes que Carolina pudesse responder, Beatriz entrou apressada no consultório. Carol, você precisa ver isso. Era uma matéria online. Ex-executivo da TechBrain revela segredos obscuros sobre Miguel Andrade. Ricardo havia dado uma entrevista bombástica, misturando meias-verdades com insinuações maldosas sobre o passado. Ele está descontrolado, Miguel murmurou, passando a mão pelos cabelos. Mas não vou permitir que ele machuque nossa família. Palavra nossa fez o coração de Carolina acelerar. Nas últimas semanas, Miguel havia se tornado uma presença constante na vida deles. Os meninos o adoravam, e ela estava cada dia mais certa de que seus sentimentos nunca realmente mudaram. Ok, ela decidiu. Vamos para Atibaia, mas precisamos contar a verdade para eles antes. Miguel assentiu, seu rosto uma mistura de alívio e apreensão. Hoje à noite, a casa era um refúgio encantador, cercada por muito verde e com uma vista espetacular da serra. Os meninos ficaram maravilhados com o espaço, especialmente com o telescópio instalado na varanda. Miguel sabia do fascínio de Lucas por astronomia. Depois do jantar, sentaram-se todos na sala aconchegante. Pedro brincava com um novo kit de robótica. Gabriel dedilhava um violão pequeno, que Miguel havia comprado especialmente para ele, e Lucas observava tudo com sua curiosidade habitual. Crianças, Carolina começou suavemente. O tio Miguel e eu precisamos conversar algo importante com vocês. Os três pararam suas atividades, sentindo a seriedade do momento. Miguel sentou-se mais próximo, seu coração batendo acelerado.
Vocês sabem que toda família é especial do seu jeito. Carolina continuou. Algumas têm pai e mãe morando juntos, outras só mãe ou só pai. Como a gente, Pedro interrompeu. A gente tem você, mamãe, e o tio Miguel que veio do céu. Miguel engoliu em seco, emocionado. Na verdade, meninos, eu não sou apenas o tio Miguel. Eu sou pai de vocês. O silêncio que se seguiu foi interrompido por Lucas, que franziu a testa em concentração. Por isso você tem os mesmos olhos que a gente? E gosta de tecnologia igual o Pedro? Gabriel acrescentou. E sabe tudo de dinossauros como o Lucas, Pedro exclamou. E música como o Gabriel, Carolina completou suavemente. Miguel tinha lágrimas nos olhos. Sim, por isso tudo. E porque amo vocês, desde o primeiro momento que os vi. Mesmo sem saber que era pai de vocês, meu coração já sabia. Gabriel foi o primeiro a se mover, abraçando Miguel com força. Pedro e Lucas logo se juntaram, formando um emaranhado de braços pequenos e corações grandes. Então agora você vai morar com a gente para sempre? Pedro perguntou, esperançoso. Miguel olhou para Carolina, vendo em seus olhos o mesmo amor que transbordava em seu peito. Se vocês quiserem, se sua mãe quiser, nada me faria mais feliz. Lucas, sempre observador, pegou a mão de Carolina e a puxou para o abraço coletivo. Ali, naquela sala em Atibaia, longe do barulho da cidade e das manchetes sensacionalistas, uma família se reconhecia verdadeiramente pela primeira vez. Os dias em Atibaia trouxeram uma paz que nenhum deles sabia que precisava tanto. As manhãs começavam com o canto dos pássaros e terminavam com sessões de observação das estrelas. Lucas havia desenvolvido um interesse especial por constelações, sempre pedindo para usar o telescópio. Miguel adaptou um dos quartos como escritório improvisado, de onde conduzia videoconferências com o conselho da TechBrain. Sua nova proposta para a empresa estava ganhando forma. Uma divisão focada em educação e tecnologia, começando com o projeto piloto nas escolas públicas. E aqui, ele explicava durante uma apresentação online, podemos ver como o programa de robótica já está impactando o desempenho dos alunos. Na tela, gráficos mostravam resultados preliminares promissores. Pedro, que estava passando pelo corredor, parou para ouvir. Pai, ele chamou, a palavra ainda nova em sua língua, mas soando cada vez mais natural. Posso mostrar o robô que a gente fez? Miguel sorriu, fazendo sinal para que ele entrasse. Os conselheiros observaram encantados, enquanto Pedro explicava com surpreendente desenvoltura como o pequeno robô funcionava. Senhor Andrade, um dos conselheiros comentou após a apresentação. Seu filho tem um talento natural para a tecnologia, e essa nova direção da empresa é exatamente o que precisávamos. Na cozinha, Carolina preparava o almoço enquanto Gabriel tocava seu violão. Ela havia conseguido 2 semanas de férias no hospital e cada momento estava sendo precioso. Observava pela janela como Lucas organizava metodicamente sua coleção de rochas no jardim, catalogando cada uma com a ajuda de um livro de geologia. Carol, a voz de Miguel a surpreendeu. Ele havia terminado sua reunião e a observava com aquele olhar que fazia seu coração acelerar. Precisamos conversar. Eles se sentaram na varanda, o aroma do almoço cozinhando misturando-se com o perfume das flores do jardim. A fundação está praticamente estruturada, Miguel começou. Mas quero que seja mais do que apenas um projeto da TechBrain. Quero criar algo que una tecnologia e saúde. Carolina o olhou intrigada. Como assim? Pensei em um programa de telemedicina para áreas carentes, começando com pediatria, e gostaria que você liderasse isso. Eu? Quem? Melhor que você? Tem experiência, conhecimento e, o mais importante, tem coração. Ele pegou suas mãos entre as dele. Carol, esses dias aqui me fizeram perceber que nunca deixei de te amar. Mesmo nos anos que passamos separados, mesmo quando tentei seguir outros caminhos, meu coração sempre foi seu. Carolina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Miguel, não estou pedindo uma resposta agora, ele continuou. Sei que precisamos ir devagar, principalmente pelos meninos, mas quero que saiba que estou aqui,
Completamente. Para você, para eles, para nossa família. Nesse momento, um grito animado veio do jardim. Lucas havia descoberto um fóssil entre suas rochas, e seus irmãos correram para ver a descoberta. "Pai!" Pedro gritou. "Vem ver o que o Lucas achou!" "Mamãe!" Gabriel completou. "Preciso compor uma música sobre fósseis." Miguel e Carolina riram, ainda de mãos dadas. "Acho que já temos nossa resposta," ela sussurrou, inclinando-se para um beijo suave. O beijo foi interrompido por 3 pequenos pares de braços se juntando ao abraço. Pedro fazendo milhões de perguntas sobre o fóssil, Gabriel cantarolando sua nova composição e Lucas explicando pacientemente sobre o período Jurássico. Naquele momento, sob o sol da tarde em Atibaia, longe do barulho da cidade e das complicações do mundo corporativo, eles eram apenas uma família. Uma família que se perdeu e se encontrou, que foi separada por segredos, mas reunida pelo amor. Uma família que finalmente estava completa. O retorno à cidade aconteceu de forma diferente do que todos imaginavam. Em vez de voltarem para seus apartamentos separados, Miguel e Carolina decidiram procurar uma casa nova, um lugar que pudesse ser o início de sua história como família. "O que acham dessa?" Miguel perguntou, mostrando fotos de uma casa espaçosa no Alto de Pinheiros. "Tem um jardim grande para as experiências do Lucas, um estúdio que poderia ser do Gabriel e uma oficina perfeita para os projetos do Pedro." Carolina sorriu, observando os meninos explorarem virtualmente cada cômodo pelo tablet. "E tem um consultório que poderia ser adaptado para o projeto de telemedicina." A Fundação TechCare, como foi batizada a nova iniciativa de Miguel e Carolina, estava tomando forma rapidamente. A união entre tecnologia e saúde havia capturado a atenção da mídia de uma forma positiva, ofuscando as antigas manchetes sensacionalistas. "Olha, pai!" E Pedro exclamou apontando para uma área da casa. "Podemos fazer um laboratório de robótica aqui." "E eu posso ter um piano de verdade?" Gabriel perguntou esperançoso. "Tem espaço para meu telescópio na varanda?" Lucas completou. "Sempre. Prático." Miguel abraçou os 3, seu coração transbordando de amor. "Podemos fazer tudo isso e muito mais. Esta será nossa casa, nosso lugar especial." A mudança aconteceu gradualmente, com cada membro da família contribuindo para tornar o espaço único. Lucas organizou uma biblioteca científica impressionante para sua idade, com livros sobre astronomia, geologia e paleontologia. Gabriel transformou seu estúdio em um pequeno conservatório, onde praticava não apenas piano, mas também violão e flauta. Pedro, com a ajuda de Miguel, montou uma oficina de robótica que seria a inveja de qualquer laboratório. Carolina observava as transformações com olhos marejados. Em seu consultório adaptado, já realizava as primeiras consultas online para crianças de comunidades distantes. A tecnologia desenvolvida pela TechBrain tornava possível examinar pacientes remotamente com uma precisão surpreendente. "Toraí." "Carol," chamou uma enfermeira virtual durante uma consulta. "Temos mais 3 pacientes aguardando da região do Vale do Ribeira. Pode encaminhar," ela respondeu, ajustando seus equipamentos. O projeto piloto estava superando todas as expectativas. No final de uma tarde particularmente produtiva, Miguel chegou em casa carregando uma surpresa. A primeira edição impressa da revista Inovação Social, com uma matéria de capa sobre a Fundação TechCare. Casal une tecnologia e saúde para revolucionar atendimento pediátrico. Lucas leu em voz alta, orgulhoso. "Tem uma foto nossa." E Pedro apontou animado para uma imagem onde os 3 apareciam ao lado dos pais, cada um demonstrando seus projetos especiais. Gabriel, que havia acabado de voltar de sua aula de piano, sentou-se ao lado dos irmãos. "Podemos fazer um concerto beneficente para a Fundação? Minha professora disse que seria uma ótima ideia." Miguel e Carolina trocaram olhares cúmplices. Era incrível como seus filhos, com apenas 5 anos, já entendiam a importância de usar seus talentos para ajudar outros. Na verdade, Miguel começou sentando-se com eles. Estava pensando em algo ainda maior.
Que tal criarmos um festival? Poderíamos ter apresentações musicais do Gabriel, demonstrações de robótica do Pedro e Lucas poderia organizar uma exposição científica. Os olhos das crianças brilharam com a ideia. Logo estavam todos envolvidos no planejamento, cada um contribuindo com suas paixões e talentos únicos. E sabe o melhor? Carolina acrescentou, juntando-se ao grupo. Podemos transmitir tudo online para as crianças que atendemos pela telemedicina. Assim, elas também podem aprender e se inspirar. Naquela noite, depois que os meninos foram dormir, Miguel encontrou Carolina na varanda observando as estrelas através do telescópio de Lucas. Você já imaginou que nossa vida tomaria esse rumo? Ela perguntou suavemente. Miguel a abraçou, por trás descansando o queixo em seu ombro. Não desta forma específica, mas sempre soube que você era meu destino. Mesmo nos anos que passamos separados, mesmo quando tentei seguir outros caminhos, meu coração sempre soube onde era seu lugar. Um meteoro cortou o céu naquele momento, arrancando suspiros de admiração do casal. Era como se o universo estivesse celebrando com eles essa nova fase de suas vidas. O festival Tech Care for Kids transformou o Parque Ibirapuera em um playground de inovação e arte. Tendas coloridas abrigavam diferentes atrações. O espaço Robótica, onde Pedro e Miguel demonstravam suas criações. O palco das estrelas, onde Gabriel se apresentaria. E o mundo da ciência, território de Lucas. Tudo pronto para sua apresentação? Miguel perguntou, ajustando a gravata borboleta de Gabriel. Sim, o pequeno respondeu animado. Vou tocar a música que compus para nossa família. Chamei de Constelação do Amor. Carolina, que ajudava Lucas a organizar sua exposição sobre fósseis, sentiu os olhos marejar. Cada dia trazia novas descobertas sobre a sensibilidade e talento de seus filhos. Pedro correu até eles, carregando seu mais novo robô. Pai, precisamos ajustar o sensor de movimento. Tem um monte de crianças querendo ver ele dançar. O festival havia atraído famílias de toda a cidade, incluindo muitas das crianças atendidas pelo programa de telemedicina. Grandes telas transmitiam o evento ao vivo para hospitais e comunidades distantes. Doutora Carol, uma voz familiar chamou. Era Beatriz, sua colega do hospital, acompanhada por várias crianças do setor de oncologia. Eles não queriam perder a apresentação do Gabriel por nada. No palco principal, o pequeno pianista encantava a todos com sua música. A melodia suave falava de amor, família e recomeços, tocando os corações de forma única. Miguel e Carolina, de mãos dadas, observavam seu filho com orgulho transbordante. Lucas, entre uma explicação e outra sobre a era dos dinossauros, parou para ouvir o irmão tocar. Pedro deixou momentaneamente sua demonstração de robótica para se juntar à família. Olha quantas pessoas vieram, Pedro sussurrou empolgado. E tem até gente assistindo pelo computador. De fato, o evento havia se tornado maior do que qualquer um imaginara. A imprensa cobria tudo, mas de uma forma diferente agora. Não havia mais manchetes sensacionalistas ou especulações maldosas. As reportagens falavam de inovação, inclusão social e o poder transformador da união entre tecnologia e cuidado. Entre os convidados estava Diana Torres, agora trabalhando em projetos sociais após cumprir sua suspensão. Ela observava tudo com lágrimas nos olhos, percebendo como suas ações do passado, embora equivocadas, haviam levado a algo extraordinariamente positivo. Ao final do dia, enquanto as famílias começavam a se dispersar e as equipes iniciavam a desmontagem, os 5 permaneceram no parque. Gabriel ainda dedilhava suavemente seu violão. Lucas organizava metodicamente suas amostras de rochas e Pedro explicava animadamente para alguns retardatários como seu robô funcionava. Sabia que as constelações mudam de posição ao longo do ano? Lucas comentou olhando para o céu que começava a escurecer. Mas algumas estrelas sempre ficam juntas. Como a gente, Pedro exclamou. Exatamente como a gente, Miguel concordou, abraçando Carolina.
Naquele momento, sob o céu que começava a mostrar suas primeiras estrelas, no mesmo parque onde sua história havia começado tantos anos atrás, Miguel e Carolina trocaram um olhar profundo. Não precisavam de palavras. Seu amor havia sobrevivido a ausências, segredos e mal-entendidos, emergindo mais forte e verdadeiro. Pai, Gabriel chamou, dedilhando alguns acordes em seu violão. Compus uma nova música, quer ouvir? Claro, filho. Essa se chama Cinco Corações, uma história, ele anunciou orgulhoso. Enquanto a melodia suave preenchia o ar da noite, Pedro apoiou a cabeça no ombro de Miguel. Lucas se aconchegou no colo de Carolina e Gabriel continuou tocando, seu pequeno rosto iluminado pela paz de quem está exatamente onde deveria estar. Era mais que uma família, era uma constelação única, onde cada estrela brilhava com sua luz própria, mas juntas formavam algo extraordinariamente especial. E ali, sob o céu de São Paulo, suas luzes brilhavam mais forte do que nunca. O sucesso do festival Tech Care for Kids abriu portas que ninguém esperava. Propostas de parcerias chegavam de todos os lugares, hospitais interessados no programa, de telemedicina, escolas querendo implementar clubes de robótica, conservatórios musicais oferecendo bolsas de estudo. Em uma manhã ensolarada, Carolina estava em seu consultório adaptado, realizando uma consulta online com uma comunidade ribeirinha do Amazonas, quando Miguel entrou com uma expressão radiante. Carol, você não vai acreditar. A Unesco quer conhecer nosso projeto. Eles estão interessados em replicar o modelo em outros países em desenvolvimento. Ela terminou a consulta e se virou para ele, os olhos brilhando. Miguel, isso é incrível, mas como vamos administrar uma expansão desse porte? Já pensei nisso, ele sorriu sentando-se ao lado dela. Que tal transformarmos a fundação em uma organização realmente internacional? Poderíamos criar centros de tecnologia e saúde em diferentes países, começando pela América Latina. O som de pequenos passos interrompeu a conversa. Pedro entrou correndo no consultório, seguido por seus irmãos. Pai, mãe, vocês precisam ver isso, ele exclamou, mostrando seu tablet. Fizemos uma coisa incrível. Na tela, um vídeo mostrava uma apresentação única. Gabriel tocava piano enquanto pequenos robôs, controlados por Pedro, dançavam em sincronia. Lucas havia criado um cenário que reproduzia diferentes constelações, usando LEDs e um sistema de projeção. Queremos apresentar isso no próximo festival. E Gabriel explicou empolgado. E podemos transmitir para crianças do mundo todo. Miguel e Carolina se entreolharam, maravilhados com a criatividade e sensibilidade de seus filhos. Em apenas alguns meses, eles haviam não apenas aceitado sua nova realidade familiar, mas estavam contribuindo ativamente para torná-la ainda mais especial. Sabe, Lucas comentou, ajustando seus óculos de forma pensativa, li que existem galáxias que se fundem, formando algo novo e mais bonito, como nossa família. Carolina sentiu lágrimas nos olhos. Seu filho mais introspectivo sempre encontrava as palavras mais profundas para expressar seus sentimentos. E tem mais, Pedro continuou, mal conseguindo conter sua empolgação. Inventei um robô especial para ajudar crianças que não podem ir à escola. Ele tem uma tela e pode transmitir as aulas em tempo real. O Lucas ajudou com os cálculos, Gabriel acrescentou, orgulhoso do irmão. E o Gabriel compôs uma música para o robô cantar. Lucas completou, sorrindo. Miguel observava a interação dos filhos com o coração transbordando de amor e orgulho. Cada um deles havia herdado não apenas seus traços físicos, mas também sua paixão por criar e inovar. E de Carolina, herdaram a sensibilidade e o desejo de ajudar os outros. Tenho uma ideia, Miguel anunciou, reunindo todos em um abraço. Que tal transformarmos o próximo festival em um evento global? Poderíamos realizar apresentações simultâneas em diferentes países, todas conectadas pela tecnologia. Os olhos das crianças brilharam com a proposta. Logo estavam todos envolvidos no planejamento, cada um contribuindo com suas habilidades únicas. Pedro com a tecnologia, Gabriel com a música e Lucas com a organização meticulosa. Carolina observava a cena com um sorriso sereno. Se alguém lhe dissesse 6 anos atrás
que sua vida tomaria esse rumo. Ela provavelmente não acreditaria. Mas ali estava ela, vivendo um sonho que superava qualquer expectativa. No que está pensando? Miguel perguntou suavemente, notando seu olhar distante. Em como a vida é surpreendente, ela respondeu. Em como os maiores presentes às vezes vêm disfarçados de desafios. Miguel a abraçou por trás, enquanto observavam seus filhos, discutindo animadamente os detalhes do próximo projeto. Sabe o que mais me surpreende? Como 3 pequenos cientistas conseguiram ensinar tanto sobre amor para 2 adultos que achavam que já sabiam tudo. Em uma tarde tranquila, enquanto Miguel trabalhava em seu escritório em casa, uma notificação inesperada surgiu em seu computador. Era um e-mail de Ricardo Mendonça, o primeiro contato desde o escândalo que havia abalado a TechBrain. Preciso conversar com você e Carolina. É sobre o passado, sobre escolhas e sobre perdão. Miguel sentiu seu coração acelerar. Mostrou o e-mail para Carolina, e juntos decidiram que era hora de encerrar esse capítulo de suas vidas. Marcaram o encontro no lugar onde tudo começou, o café da universidade onde haviam se conhecido. No dia marcado, enquanto os meninos estavam na escola, Miguel e Carolina chegaram primeiro. O café mantinha o mesmo charme de anos atrás, com suas mesas de madeira e o aroma de café recém-passado. Ricardo chegou pontualmente, mas não era mais o executivo arrogante que conheciam. Parecia menor, mais humano, carregando o peso de suas escolhas. Obrigado por virem, ele começou, sua voz baixa. Passei os últimos meses refletindo sobre minhas ações, sobre o mal que causei. Por que, Ricardo? Carolina perguntou suavemente. Por que tanto esforço para nos manter separados? Ricardo respirou fundo, suas mãos tremendo levemente ao segurar sua xícara de café. Poder, controle. Achei que manipulando Miguel, mantendo-o focado apenas nos negócios, eu poderia assumir o controle real da empresa. Mas no processo, me transformei em alguém que não reconheço mais. E Diana? Miguel questionou. Por que envolvê-la? Ela tinha seus próprios segredos, suas próprias vulnerabilidades. Eu a manipulei tanto quanto manipulei vocês. Ricardo fez uma pausa, engolindo em seco. Soube que ela está trabalhando com projetos sociais agora. Pelo menos algo de bom surgiu disso tudo. Carolina observava o homem à sua frente, percebendo que a raiva que antes sentia havia se transformado em algo próximo à compaixão. Sabe, Ricardo, às vezes os piores momentos de nossas vidas nos levam aos melhores destinos. Vi o que vocês construíram, Ricardo comentou, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. A fundação, o trabalho com as crianças, é inspirador. Quer conhecer seus projetos? Miguel ofereceu, surpreendendo tanto Ricardo quanto Carolina. Os meninos estão sempre empolgados para mostrar suas criações. Ricardo piscou emocionado. Eu adoraria, se vocês realmente não se importarem. Naquela mesma tarde, após buscarem as crianças na escola, Ricardo conheceu os trigêmeos. Para sua surpresa, não encontrou hostilidade ou desconfiança, apenas a curiosidade pura e inocente de 3 pequenos cientistas. Pedro mostrou seu último projeto de robótica, explicando animadamente como funcionava. Gabriel tocou uma música que havia composto, enchendo o ambiente de melodia e paz. Lucas, após observar atentamente o visitante, ofereceu compartilhar seus conhecimentos sobre astronomia. Sabia que algumas estrelas parecem estar sozinhas. Lucas explicou, ajustando seu telescópio. Mas, na verdade, são parte de sistemas maiores? Só precisamos olhar com mais atenção. Ricardo sentiu lágrimas nos olhos, compreendendo a profunda sabedoria nas palavras da criança. Miguel e Carolina observavam a cena com um misto de emoções, percebendo que o perdão não apenas liberta quem é perdoado, mas também quem perdoa. Vocês construíram algo extraordinário aqui, Ricardo disse baixinho, preparando-se para partir. Não apenas a fundação ou os projetos, mas essa família. Obrigado por me permitirem ver isso. Quando ele saiu, Miguel abraçou Carolina, enquanto observavam seus filhos voltarem às suas atividades. Pedro ajustando seu robô, Gabriel compondo, no piano,
e Lucas fazendo anotações sobre as constelações que pretendia observar mais tarde. Sabe o que é mais incrível? Carolina murmurou. Como nossas crianças nos ensinam todos os dias sobre amor incondicional e perdão. Miguel beijou suavemente sua testa. Eles são nossa maior obra, nossa melhor versão. Era uma noite especial no Planetário de São Paulo. A Fundação TechCare estava completando seu primeiro ano e a celebração não poderia ser em lugar mais apropriado. O teto abobadado refletia uma projeção impressionante do céu noturno, criando a atmosfera perfeita para o evento. Lucas, agora com 6 anos, estava em seu elemento, explicando para uma plateia fascinada sobre as diferentes constelações. Sua apresentação era parte de um espetáculo único. Enquanto ele narrava as histórias das estrelas, Gabriel tocava uma suíte especialmente composta para a ocasião, e os robôs de Pedro dançavam, criando padrões luminosos que imitavam os movimentos celestes. Na primeira fileira, Miguel e Carolina observavam seus filhos com orgulho indescritível. Um ano havia se passado desde que a verdade veio à tona, desde que suas vidas mudaram completamente. A Fundação agora atendia milhares de crianças em diferentes países, combinando tecnologia, saúde e educação de formas inovadoras. E essa constelação, Lucas apontou, sua voz clara e confiante, é como nossa família. Cada estrela tem seu próprio brilho, mas juntas formam algo ainda mais especial. Gabriel, ao piano, iniciou uma melodia suave que ele havia composto especialmente para esse momento. Os robôs de Pedro se moviam em sincronia, criando um espetáculo de luz e movimento que deixava a plateia maravilhada. Entre os convidados estavam Diana, agora coordenadora de projetos sociais da Fundação, e Ricardo, que havia encontrado seu próprio caminho no trabalho voluntário. Até Valentina estava presente, tendo finalmente feito as pazes com o passado. Após a apresentação, enquanto os convidados circulavam admirando a exposição interativa que mesclava arte, ciência e tecnologia, Miguel chamou sua família para um momento especial. Tenho uma surpresa, ele anunciou, guiando-os até o centro do planetário. Com um comando, as estrelas acima deles começaram a se mover, formando uma nova configuração. Pai, Zé Pedro exclamou, são os robôs controlando as projeções. Exatamente, Miguel sorriu, mas olhem com atenção. As estrelas formaram uma mensagem. Carolina, quer se casar comigo? Gabriel imediatamente começou a tocar uma nova melodia, enquanto Lucas explicava empolgado como seu pai havia programado aquela configuração específica de estrelas. Pedro controlava os robôs para que formassem um corredor de luzes ao redor deles. Carolina, com lágrimas nos olhos, olhou para seus 4 amores. Os meninos sorriam, claramente cúmplices da surpresa. Miguel se ajoelhou, apresentando um anel, que brilhava como as estrelas acima deles. Nosso amor é como o universo, ele disse, sua voz embargada de emoção. Infinito, misterioso e cheio de descobertas. Cada dia com você e nossos filhos é uma nova estrela brilhando em nossa constelação. Diz sim, mamãe. Pedro não conseguiu se conter. Já tenho até a música do casamento, Gabriel acrescentou. E eu calculei que a probabilidade de você dizer sim é de 99,9%, Lucas completou, fazendo todos rirem. Carolina olhou para sua família, o homem que nunca deixou de amar, e os 3 pequenos milagres que haviam transformado sua vida, e sentiu seu coração transbordar. Sim, ela respondeu, entre lágrimas de felicidade. 1000 vezes sim. Os aplausos ecoaram pelo planetário, enquanto a família se unia em um abraço apertado. Acima deles, as estrelas continuavam sua dança eterna, testemunhando mais um capítulo dessa história de amor que começou com um segredo e floresceu em uma constelação de alegria, descobertas e infinito amor. Família é como o universo, Lucas comentou em seu jeito filosófico. Está sempre em expansão. E cheia de música, Gabriel acrescentou, dedilhando uma nova melodia em seu violão portátil. E de invenções. Incríveis, Pedro completou, fazendo seus robôs desenharem corações com luzes no ar. Miguel e Carolina se olharam.
seus corações batendo em sintonia perfeita. O caminho até ali não havia sido fácil, mas cada desafio, cada obstáculo, tinha valido a pena, porque no final, o amor verdadeiro, como as estrelas mais brilhantes, encontra sempre seu caminho. Quanto mais você comentar e compartilhar, mais conseguiremos trazer histórias que tocam os